Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo mais uma vez e nós vamos para o 8º módulo do nosso curso. Na aula de hoje nós vamos estudar as árvores AVL. As árvores AVL são árvores binárias de busca balanceadas, também conhecidas como árvores de altura balanceada. Foram introduzidas em 1962 por Adelson Velsky e Landis, e por isso o seu nome. Devido ao balanceamento da árvore, as operações de busca, inserção e remoção em uma árvore com N elementos podem ser efetuadas com custo computacional da ordem de log de N, mesmo no pior caso. E esse custo computacional é bastante interessante. Aqui nós temos 5 árvores binárias, sendo que a primeira árvore, item A, ela pode ser considerada uma árvore AVL, porque ela se encontra perfeitamente balanceada ou com a sua altura equilibrada. A árvore B também pode ser considerada uma árvore AVL, pois ela não é tão desbalanceada, mesmo que você sempre se esforce para criar uma árvore perfeitamente balanceada, isso não será sempre possível, como no item A, pois podem não haver elementos suficientes para isso. Depois nós temos a árvore do item C, que também é uma árvore AVL, pode ser considerada uma árvore AVL, porque o seu desbalanceamento é bastante pequeno, então a diferença de altura entre o ramo mais comprido ou mais extenso para o ramo mais curto é apenas um elemento. A árvore do item D também é uma árvore AVL, pois ela encontra-se perfeitamente balanceada. Porém, a árvore do item E ela não pode ser considerada uma árvore AVL, uma vez que o lado esquerdo dela tem altura 3 e o lado direito tem altura 1, e isso faz com que ela fique desbalanceada ou que o seu desbalanceamento seja maior do que 1. Então, como saber se uma árvore se encontra desbalanceada? A princípio, podemos verificar se existe algum nodo desregulado. E como saber se um nodo está desregulado? Nós teríamos que calcular o seu fator de balanceamento. Porém, esse cálculo pode demandar tempo. E por questões de eficiência, essas diferenças podem ser pré-calculadas e armazenadas nos nós correspondentes, sendo atualizadas durante as operações. O fator de balanceamento, ele é a altura da subárvore direita menos a altura da subárvore esquerda para um determinado nó da árvore. O fator de balanceamento de uma folha é sempre zero. E um nó com fator de balanceamento pode conter 1, 0 ou menos 1 em seu fator, caso a árvore seja AVL. Mas para árvores desbalanceadas, o fator de balanceamento ele pode exceder esses valores. Portanto, se surgir um fator de balanceamento menos 2 ou mais 2, a árvore já é considerada não AVL e ela vai requerer um balanceamento por rotação simples ou rotação dupla. Relembrando algumas definições. A altura de uma árvore, que também pode ser determinada de profundidade, é a distância entre x, que seria o nó que nós estamos analisando, e o seu descendente mais afastado. Mais precisamente, a altura de x é o número de passos do mais longo caminho que leva de x até uma folha, somando 1. Portanto, a definição da altura de uma árvore vazia vai ser menos 1. Nesse exemplo, nós temos uma árvore com altura 3, partindo-se da raiz E. Você pode identificar isso facilmente contando a quantidade de arcos que conectam os elementos da árvore percorrendo o maior caminho. Então, aqui nós temos um arco, 2, 3 arcos. 1, 2, 3. 1,
2, 3 e assim por diante. Então, o caminho mais extenso da raiz do nó que você está tomando como início da sua árvore até o nó folha, o caminho mais extenso ele define a altura dessa árvore. Então, aqui nesse exemplo, nós podemos calcular a altura de todas as árvores e suas subárvores. Então, aqui nós temos uma árvore binária de busca, cuja sequência de inserção foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso causou um desbalanceamento severo nessa árvore, pois sempre todos os elementos foram inseridos à direita. Depois nós temos a segunda árvore exemplo, onde a inserção dos elementos ela manteve a árvore balanceada, primeiro inserindo o número 2, depois o 4, depois o 2, depois o 3, depois o 6, depois o 5, depois o 7, o 1, depois o 7. E aqui, por último, nós temos uma ordem diferente de inserção que levou a uma árvore ainda diferente. Nesse slide, pessoal, vocês podem ver o cálculo da altura de todas as árvores e suas subárvores. Comecemos com a primeira, onde nós temos altura 0 na folha, altura 1 no primeiro nível, né? Existe apenas um arco, altura 2, apenas 2 arcos, e assim sucessivamente até o nó 1, em que possui altura 6. Depois nós temos na segunda árvore o cálculo das alturas, identificamos como 0 as alturas de todos os nós folha, depois contamos a quantidade de arcos a partir do segundo nível, altura 1, e depois a partir da raiz, que é o número 4, nós temos a altura 2. No terceiro exemplo, nós temos os nós, o nó folha mais distante, classificado como altura 0, depois nós temos aqui a altura 1, os outros dois nós aqui vão se encontrar na altura 1 também, pois eles têm que se manter a uma distância equivalente da raiz. Depois aqui nós temos a altura 2 e aqui a altura 3. Muito bem, como vocês podem ver, essas árvores, elas são árvores binárias de busca, tá? Elas foram criadas como árvores binárias de busca, porém a ordem da inserção dos elementos determinou que elas se tornassem árvores distintas. E no caso da primeira árvore, fica bastante visível que o algoritmo de inserção da árvore binária de busca não é suficiente para manter uma árvore eficientemente organizada para se fazer uma busca. Nesse primeiro exemplo, vão ser necessários 6 passos até encontrar o elemento número 7, por exemplo, que tornaria uma busca linear pior até do que uma busca em um vetor. Muito bem. Agora nós vamos calcular os fatores de balanceamento para essas árvores. Lembre-se da regra. O fator de balanceamento ele é expresso através da subtração da subárvore direita, altura da subárvore direita menos a altura da subárvore esquerda. Então, os nós folha, eles, como não tem subárvore direita e nem esquerda, o fator de balanceamento deles é sempre 0. Então, aqui nós temos a primeira árvore, o fator de balanceamento do número 7 é 0, do número 6 é mais 1, porque a altura à direita é 1 e a altura à esquerda do 6 é 0, então é 1 menos 0 dá mais 1. Então, assim, sucessivamente até o nó 1, que é a raiz da primeira árvore, que ele vai ter um fator de balanceamento mais 6. A segunda árvore, todos os fatores de balanceamento são 0, porque a árvore ela é binária de busca completa. Então, os nós folha, eles têm um valor 0. O nó 2, por exemplo, é a altura da subárvore direita, que é 1, menos a altura da subárvore esquerda, que também é 1, e deu 0. E no nó 4, da segunda árvore, é a altura da subárvore direita, que é 2, menos a altura da subárvore esquerda, que é 2 também. Então, nós temos fator de balanceamento 0, ou seja, está perfeitamente balanceada. Na árvore 3, mais abaixo,
Nós temos os nós folha também, com o fator de balanceamento 0, e depois os nós que possuem filhos são calculados. Por exemplo, o nó 3 possui o valor -1, pois não tem elementos à direita, mas possui elementos à esquerda. Então tem o valor -1, altura 1, né? A esquerda deu o valor de fator de balanceamento -1. O nó 1, cujo valor é 1, tem um fator de balanceamento mais 2, pois a altura da subárvore direita é 2 e a altura da subárvore esquerda é 0. Aí nós temos o nó 4, cuja altura da subárvore direita é 2 e a altura da subárvore esquerda é 3, portanto deu um fator de balanceamento -1. Dessa forma, vamos ver como ocorre uma inserção numa árvore binária de busca e depois a realização da operação de balanceamento, levando a uma árvore de busca balanceada. Muito bem, imagine que a árvore começa sem o número 2 e, num determinado momento, o número 2 é inserido por último nessa árvore. Como ela é uma árvore binária de busca, o número 2 ele acabou sendo inserido à esquerda do número 3, pois assim mantém toda a validação da árvore binária de busca, em que qualquer nó que você tomar nessa árvore, os filhos à esquerda são sempre menores e os filhos à direita são sempre maiores. Dessa forma, o número 2 acabou sendo colocado aqui à esquerda do 3 e gerou um desbalanceamento nessa árvore, pois, embora na árvore geral, cuja raiz é 4, nós não tenhamos um grande desbalanceamento, mas na subárvore cuja raiz é o número 1, nós temos um desbalanceamento, pois o lado direito tem altura 2 e o lado esquerdo tem altura 0. Dessa forma, para resolver esse problema, é necessário se fazer o balanceamento, levando a árvore direita, onde o 2 passou a ser a raiz, o 1 ficou à esquerda e o 3 ficou à direita, preservando a condição da árvore binária de busca e mantendo o balanceamento dessa árvore. Aqui nós temos a operação de remoção, porém, nós estamos removendo o nó 2, então, mais à esquerda nós temos a árvore original, com as alturas expressas em vermelho e os fatores de balanceamento expressos em azul. Dessa forma, as folhas com fator 0, o 6 com fator mais 1 e o 4 com fator mais 1. Quando ocorre a remoção do 2, nós temos a árvore desbalanceada, a árvore original desbalanceada, com os fatores de balanceamento recalculados. Nós temos aqui um fator de balanceamento mais 2 no nó 4, portanto, ela necessita de uma rotação. Foi feita a rotação de forma que ficasse normalmente balanceada essa árvore binária de busca. Como vocês puderam ver, pessoal, a adição e a exclusão de elementos de uma árvore podem gerar um desbalanceamento na árvore. E se a árvore não estiver balanceada, é necessário realizar o seu balanceamento após as modificações. Isso pode ser feito através da rotação simples ou da dupla rotação. A rotação ela é necessária para a correção de uma árvore, pois a árvore AVL ela utiliza as mesmas operações que uma árvore binária de busca, tanto da criação quanto a inserção, remoção de elementos, impressão, liberação. Então, as operações são as mesmas. Porém, após a inserção e após a remoção, pode ser necessário executar correções na árvore devido ao seu desbalanceamento. Então, a rotação é a operação que realiza essa correção. Então, existem rotações simples e rotações duplas. Na rotação simples, ela ocorre quando um nó está desbalanceado.
e o seu filho estiver no mesmo sentido da inclinação ou do desbalanceamento. Assim como nós temos também a rotação dupla, que ocorre quando um nó estiver desbalanceado e o seu filho estiver inclinado no sentido inverso ao pai, ou desbalanceado de forma inversa. Então, como nós já dissemos, nós temos rotações simples e duplas. Nas rotações simples, nós temos rotação à esquerda, rotação à direita. E na rotação dupla, nós vamos ter a rotação à esquerda e depois à direita, ou então a rotação à direita e depois à esquerda. Para identificar quando uma rotação é simples ou dupla, deve-se observar os sinais dos fatores de balanceamento do nodo desbalanceado e do filho que gerou o desbalanceamento. Se o sinal for igual entre o nó desbalanceado e o seu nó filho, onde existe o desbalanceamento, então a rotação simples é suficiente para correção. Se o sinal for diferente, por exemplo, o sinal do pai é positivo e do filho é negativo, ou vice-versa, é necessário uma rotação dupla. Uma outra regra, que é bastante importante, é que se o fator de balanceamento do nó onde ocorreu o desbalanceamento, ou seja, no nó com o valor 2, mais 2 ou menos 2, se o fator de balanceamento for positivo, a rotação será à esquerda, e se ele for negativo, a rotação é à direita. Então aqui nós temos um primeiro exemplo com uma rotação simples à direita. É feito a inserção do elemento 10 a essa árvore, a árvore ficou desbalanceada para a esquerda, portanto, com o índice menos 2. Então, nesse local aqui, no número 30, no elemento com o valor 30, é que vai ser necessário realizar o balanceamento da árvore. Então, é analisado que o sinal onde ocorreu o desbalanceamento é negativo e o sinal do filho, onde ocorre o desbalanceamento, o filho responsável pelo desbalanceamento, também é negativo, então por isso nós utilizamos a rotação simples à direita. Então o 20 se torna o pai, o 10 continua como filho à esquerda e o 30 se torna filho do 20. Então com isso nós conseguimos fazer o balanceamento dessa árvore. De forma análoga, nós temos a rotação simples à esquerda, onde ocorre a inserção de um elemento à direita na árvore. Então, originalmente ela tinha o número 10 e o número 20 em amarelo, depois é inserido o número 30, que causa o desbalanceamento no nó com o valor 10. Esse fator de balanceamento ele é calculado, ficando definido que o fator de balanceamento no nó 10 é mais 2. Dessa forma, não pode ficar, é necessário realizar o balanceamento. Então, nesse caso, como o sinal é positivo, requer uma rotação à esquerda. Dessa maneira, assim como no exemplo anterior, ficou o 20 como pai, o 10 como filho à esquerda e o 30 como filho à direita. Aqui nós temos um exemplo de rotação simples com uma árvore contendo mais elementos. Então, é feita a inserção do nó com o valor 3, à direita do nó com o valor 2. É feito o recálculo dos fatores de balanceamento. Como você pode notar, acima do nó 8 surgiu o fator de balanceamento menos 2. Então vai ser necessário executar uma rotação. Nesse caso, uma rotação simples será suficiente, pois o valor menos 2 ele é do mesmo sinal do valor menos 1 do ramo da árvore que ocorreu a inserção do elemento. Então vai ocorrer uma rotação à direita no nó 8. E então a árvore vai ficar balanceada, sendo que aqui nesse novo desenho constam os novos fatores de balanceamento, então nenhum deles é maior
do que 1 e nem menor que menos 1. Então, para resumir, a inserção do nó 3 produziu um desbalanceamento no nó 8, verificado pelo fator de balanceamento menos 2 nesse nó. Nesse caso, como os sinais dos fatores de balanceamento são os mesmos, nó 8 com o fator de balanceamento menos 2 e nó 4 com o fator de balanceamento menos 1, significa que precisamos fazer apenas uma rotação simples. Pessoal, aqui nós temos então o algoritmo, ou melhor dizendo, o código em C da rotação à esquerda. Então, a função que faz a rotação ela é do tipo void, não retorna nada, ela é chamada hot_esc, recebe um ponteiro para o nó chamado P. Para fazer a rotação é necessário declarar outros dois ponteiros auxiliares, sendo eles Q e temp. Então, na primeira fase dessa rotação à esquerda, nós temos a instanciação, né, colocando valores mesmo no ponteiro Q. Então, o Q recebe à direita do P, né, que o P que tem o fator de balanceamento igual a 2 aqui no nosso exemplo. Tá? Então, aqui a gente pode ver que tem uma árvore desbalanceada à direita, pois o fator de balanceamento é positivo, e como o fator de balanceamento do nó onde ocorre a necessidade de rotação é do mesmo sinal do nó filho, onde foi inserido o valor que gerou a necessidade de rotação, então vai ser uma rotação simples. Então, nessa fase preparatória, nós temos dois comandos. O Q recebe a direita do P, tá? E o temp recebe a esquerda do Q. Tá legal? Então, são criadas, essa fase preparatória envolve instanciar essas duas variáveis. Depois, entra na fase de modificação da árvore. Então, a esquerda do Q vai receber o P. Então, tá aqui, olha. A esquerda do Q, que seria onde estava o 9 aqui, a esquerda do Q recebe o ponteiro que aponta para o P. Então, a árvore, né, 8, 2, ela vem à esquerda do 15. E o nó 9, ele ficou temporariamente preso a esse ponteiro temp, para depois ser colocado de volta na árvore na posição correta dele. E por fim, o direita do P recebe o temp. Então, o direita do P, que é a direita do 8, recebe o valor 9, que é o temp. Então, no final das contas, a árvore fica dessa forma aqui. O 15 se torna a raiz anterior vai para a esquerda do 15, e a direita do 8, né, que apontava para o 15 anteriormente, passou a apontar para o 9. Né? Então, a direita do 8 antigamente apontava para o 15, agora a direita do 8 aponta para o 9. Então, essa aqui seria a rotação à esquerda. De forma análoga, nós temos a rotação à direita. Né? O algoritmo tem o mesmo número de passos. Tá? A função declarada aqui tem uma assinatura muito parecida, troca apenas esquerda para direita aqui. E aqui também, né, ocorre a troca de direitas por esquerda, né, por se tornar uma rotação no sentido inverso. Então, no caso dessa árvore, o valor 3 foi inserido. Fazendo os cálculos dos fatores de balanceamento, foi percebido que nesse ramo, onde foi inserido o 3, gerou um fator de balanceamento menos 1 aqui no 4 e um fator de balanceamento menos 2 aqui no 8. Então, percebemos a necessidade de rotação por esse fator de balanceamento ser maior, né, ou menor que menos 1 no caso, né, ou então maior que 1 em módulo, e aí nós temos a necessidade da rotação. Então, é iniciado o procedimento de rotação, considerando que o P aponta para a raiz, que é o 8, né, para a raiz da rotação, no caso. Então, de novo, nós temos duas variáveis temporárias. Né, nessa fase preparatória, o Q recebe o esquerda do P e o temp recebe direita do Q. Então, está aqui indicado,
Q apontando para o 4, temp apontando para o 6. Aí na segunda fase, que é a fase de ajuste, nós temos que o direita do Q recebe o P. Então, direita do Q, né, onde estava o 6 aqui, recebe o P, que é o 8, 10 aqui, olha. Esse ramo 8 e 10. Então, ele desce à direita do Q. E aí o temp fica pendurado aqui, né, por se dizer, apenas aguardando ser recolocado na árvore. Tá? E por fim, o esquerda do P recebe o temp. Né? Antigamente o esquerda do P tinha o número 4 aqui. Agora o esquerda do P vai ter o número 6. Então a árvore final, o 6 é colocado de volta na árvore na esquerda do 8. Né? Então isso aqui seria a nossa rotação à esquerda. Nesse slide, pessoal, nós vamos estudar a rotação direita e esquerda. Imagina que a árvore iniciou com os valores 10 e 30 e depois o valor 20 foi inserido. Ele está inserido no lugar correto para uma árvore binária de busca, porém a árvore ficou desbalanceada. Nesse caso, calcula-se os fatores de balanceamento, sendo menos 1 no nó 30 e mais 2 no nó 10. Eles possuem sinais distintos e quando é positivo no nó com o valor 2 e negativo no nó com o valor 1, utilizamos a rotação direita e esquerda. Então vai ocorrer primeiro uma rotação direita nos nós em amarelo, sendo que o 20 vai se tornar o pai do 30 e a árvore fica como essa árvore do meio. Depois, a rotação ocorre para a esquerda no nó 10, de forma que o nó 20 se torna o pai do 10 e do 30, levando a essa árvore do lado direito, onde todos os fatores de balanceamento são zero. De maneira análoga, nós temos a rotação esquerda-direita, bastando para isso que o fator de balanceamento do nó desbalanceado seja negativo e haja uma inversão de sinais aqui. Então a árvore começou com o número 30, depois o número 10 e o 20 foi inserido. Dessa forma, é necessário haver uma rotação esquerda entre os nós 10 e 20 e que leva a árvore que está desenhada aqui no meio. Depois é necessário uma rotação direita entre os nós 30 e 20 e aí nós temos a árvore balanceada com todos os fatores de balanceamento zerados no lado direito, toda em branco, ok? Então isso aqui seria a rotação esquerda-direita. Agora nós vamos fazer um exemplo para uma árvore um pouquinho maior do que aquelas duas que nós vimos da primeira vez. Então imagina que nós temos essa árvore com raiz no nó 8, depois o nó 10 à direita, nó 4 à esquerda, a esquerda do 4, 2 e a direita do 4, o 6. Essa árvore já está com os fatores de balanceamento calculados, sendo que está menos 1 na raiz, então ela é uma AVL até o momento. Então nós fazemos a inserção do nó 5, ele vai à esquerda do 6, os fatores de balanceamento são calculados novamente, percebe-se que existe um desbalanceamento no nó 8, sendo que seu sinal é negativo, e assim como seu filho à esquerda, que gerou esse desbalanceamento, tem o valor positivo. Então nós vamos precisar de uma rotação dupla. Então a gente faz uma rotação à esquerda no nó 4 e a nossa árvore fica dessa forma temporariamente. Zerou os fatores de balanceamento em 2, 5 e 4, ficou menos 2 em 6, menos 2 em 8. Então ainda precisamos de uma rotação à direita nessa árvore. Então, partindo dessa árvore do slide anterior, vai ser realizada uma rotação à direita no nó 8. E com isso, o nó 6 ele se torna pai da árvore toda, e o nó 8 fica à direita do 6, o 10 continua onde ele estava, à direita do 8. Então agora a árvore se encontra balanceada. Então aqui nós temos os algoritmos da rotação esquerda-direita e depois da rotação direita-esquerda. Num primeiro momento, imagine que a gente tenha essa árvore
do lado direito superior, que ela recebeu o nó 5. Então, haverá o cálculo do balanceamento aqui. 1 para o nó 4, menos 2 para o nó 8, valores de sinais opostos, sendo que no nó pai é negativo. Então, vai ser aplicada a rotação esquerda-direita. Então, no nó 4 ele vai ser rotacionado para a esquerda, sendo que o nó 6 ele vai se tornar o pai do nó 4. E depois vai acontecer uma rotação para a direita no nó 8, e isso resulta na árvore abaixo, onde o nó 6 se tornou o nó pai, bastante parecido com a situação anterior que foi vista com detalhes. Aqui o algoritmo inverso, onde a gente tem essa árvore com a raiz no número 2, depois à direita o valor 15, à esquerda do 15 o 9, à direita do 9 o 14, foi adicionado. Então nós temos os sinais de forma inversa. No nó desbalanceado ele está positivo, e no filho que gerou o desbalanceamento está negativo. Vai ser necessário fazer uma rotação direita e esquerda. Então o nó pai, o nó 9 se tornará o nó pai dessa subárvore inferior, e depois o nó 9 se tornará o pai de toda a árvore, fazendo uma rotação para a direita logo após a rotação, a rotação para a esquerda logo após a rotação para a direita. E aí nós temos a árvore resultante aqui no lado esquerdo inferior do slide. Notem que os algoritmos utilizados são aqueles que nós revisamos antes nessa aula. Muito bem, depois nós podemos discutir sobre a remoção em árvore AVL. Ela vai necessitar do mesmo tipo de operação de rotação simples e dupla, quando ocorre a remoção de um elemento, após o cálculo dos fatores de balanceamento, caso seja necessário. O princípio é isso, pessoal. A árvore AVL ela torna a árvore binária de busca uma opção eficiente para se manter dados ordenados em memória, e você pode conferir algumas informações a mais no Saiba Mais. Agradeço sua atenção até agora, espero que tenha entendido o conteúdo, fico à disposição para tirar quaisquer dúvidas, e tem alguns exercícios para vocês realizarem. E a princípio é isso, pessoal. Obrigado, até mais.